Bom dia! A Vila Madalena faz aniversário. Neste mês de agosto, a badalada, artística e boêmia Vila completa 125 anos. Neste bairro tem bares, restaurantes, lojas charmosas, muitos cafés e tem também o Beco do Batman. E nós decidimos começar o Antena Paulista desta manhã exatamente neste lugar, porque ele se transformou numa referência de arte urbana na cidade. Isso mesmo. Então, o Antena Paulista desta manhã tem o Beco do Batman, a Vila Madalena e muito mais. A mudança pela literatura. Morador de Guaianazes, na zona leste da capital, espalha gelotecas pelo bairro. São geladeiras antigas transformadas em bibliotecas. Um salto para a inclusão esportiva. Pessoas com deficiências experimentam a sensação de queda livre pulando de paraquedas. Os festivais das cerejeiras, em Campos do Jordão e na capital. O Cássio Calazans é o presidente da Sociedade Amigos da Vila Madalena. Bom dia, Cássio. Bom dia, Tramontina. Tudo bem? Este lugar sempre foi assim, decorado e bonito? Não, né? Não. Aqui era um beco, né? Um lugar de moradia, mas era mais tranquilo, escuro e tal. Um dia, uma arte de grafite, um grafiteiro foi e desenhou um Batman aí. Aí saiu uma matéria, o Beco do Batman, e começaram as pessoas a ficarem curiosas, outros grafiteiros vieram e começaram a fazer suas artes de grafite aqui no Beco do Batman e ficou um lugar super conhecido e culturalmente falado no mundo inteiro. Esses grafites são trocados? Sim, esporadicamente. Eles vão ficando mais velhos, com ranhuras, saindo um pouco a tinta. Os meninos aqui, os grafiteiros dessa área aqui, eles remexem novamente e fazem uma outra arte. As pessoas pensam em protesto, vão para Paulista, né? Pensam em evento, vêm para a Vila Madalena. Comemoração é aqui. Mas é legal, mas desde que haja ordem. A vila é considerada um lugar legal para viver? É considerado um lugar legal para viver. Foi considerado o 14º bairro mais descolado do mundo, né, pelo site alemão. A gente precisa achar esse respeito, achar essa educação, aí tudo fica legal, tudo fica bacana. As coisas começam a caminhar da maneira positiva. É isso que a gente pensa, é o que a gente quer e é o que a gente trabalha. A Vila Madalena é um bairro com características particulares. Vejam alguns números que ajudam a entender este lugar. A Vila Madalena ganhou esse nome em homenagem à filha do antigo fazendeiro que era dono de toda a região. Tem números que chamam a atenção. São cerca de 100 mil moradores. 80% dos imóveis do bairro são casas. 20% o comércio. Na vila tem 10 estúdios de grafite, 70 albergues e 20 galerias de arte. E à noite, a vila se transforma. São 70 bares e 160 restaurantes. Eu gosto muito do ambiente daqui, a música sempre, principalmente por ter esse telão que é bom de ver jogo. A tradição de assistir jogos em bares vem desde os anos 70, mas foi a partir da Copa de 2014 que a mania pegou de vez. Durante a competição, cerca de 50 mil torcedores por dia ocuparam a Vila Madalena. Você sempre vem pra cá, conhece pessoas novas. Então é um lugar e é um bairro muito agradável, então eu me sinto bem, por isso que eu venho pra cá. Nós falamos que a Vila Madalena tem várias galerias de arte. Olha, neste quarteirão tem uma lá, tem uma outra aqui embaixo. Ali naquela travessa existem galerias de arte do lado de cá, do lado de lá.
nós vamos entrar numa delas, uma das mais conhecidas e mais tradicionais. Vamos? As galerias de arte, logicamente, vivem de vender as obras. Mas aqui na vila elas ficam abertas e o público pode entrar e conhecer o trabalho dos artistas. Estamos falando em atividade cultural, vamos falar de leitura. Uma recente pesquisa do IBGE em 12 capitais brasileiras constatou que os paulistanos, 69% deles leem um livro por ano. Apenas isso. É pouco, quase nada. Ficamos em 4º lugar nesta pesquisa. Olha, em Guaianazes, na zona leste da capital, um artista plástico, um grafiteiro, criou um projeto para aproximar os moradores dos livros. Se você estiver passando aqui por Guaianazes e de repente encontrar no meio do caminho uma geladeira toda colorida como essa, não se surpreenda. Sinta-se à vontade, não se incomode, pode abrir. Aqui dentro você vai encontrar um monte de histórias. Histórias que estão em vários pontos do bairro. Aqui nessa esquina tem mais uma geladeira, ou melhor, geloteca cheia de livros. São 6 como essa, espalhadas pela região. A primeira foi colocada em frente a essa barbearia. Tinha um colega nosso que ele foi despejado e aí não tinha como levar a geladeira embora, que era muito pesada e estava num local que era difícil acesso. Ele pediu nossa ajuda para poder tirar a geladeira de lá, né? E aí então a gente pegou essa geladeira junto com outro amigo, colocamos numa perua e eu liguei para o Marcos Paulo, que é daqui da barbearia, eu falei, Marcos, preciso deixar a geladeira em algum lugar e a gente decidiu que vai ser a primeira geloteca aí na sua barbearia. Ele falou, não, pode trazer. E a gente catou, já colocou ela, já pintei, já colocamos o livro, foi a primeira. Para mim é um motivo de alegria de poder contribuir com algo que vai ajudar tantas pessoas, né? Para muitos é lixo, né? Um móvel quebrado que não tem utilidade nenhuma e nós estamos contribuindo para ajudar e levar conhecimento de uma forma indireta às pessoas, né? O Deusdete é professor e quando conheceu o projeto, já virou colaborador. Dou livros, não sei quem é o idealizador, não conhecia. Então, como eu percebi que é útil para o bairro, por que não doar e colaborar? Tirei alguns livros de casa, da escola, e vim doando, coloco um livro aqui, outro na geladeira. E gostei do projeto, achei interessante. As gelotecas levaram mais do que livros ao bairro. Aos poucos, elas ajudam a transformar os lugares em que estão. Esse escadão, por exemplo, era bem diferente. Esse escadão aqui era terrível, moço. Não tenho vergonha de falar, era terrível, terrível, terrível. Ó, você pode ver, tem as plantinhas ali, ó, ninguém mexe. Hoje tá uma benção esse escadão. Mas, infelizmente, a violência no bairro está longe de acabar. As próprias geladeiras já foram roubadas 3 vezes. Por isso que as doações são fundamentais para manter o projeto e fazer com que o Todd One atinja o objetivo dele o mais rápido. Quando a gente fez a primeira, a gente pensou numa ideia de fazer com que o bairro seja conhecido como o maior ponto de incentivo à leitura do país, assim. Então a gente quer colocar em Guaianazes inteiro, assim, e fazer com que o bairro seja conhecido pelo número de pontos de leitura independente, assim. O Ademar é dono dessa banca que vende livros, revistas e CDs perto da estação Guaianazes da CPTM. No ano passado, ele viu todo o acervo queimar no incêndio logo depois de um show ao lado da banca. A gente perdeu banca, perdeu os livros, perdeu a mercadoria, não ficou nada. Queimou tudo. Queimou tudo, não sobrou nada, nem um livrinho para contar a história. Com a ajuda da filha, que agitou as redes sociais e da comunidade, ele conseguiu reerguer a banca que ganhou um novo nome, Resistência Cultural. O Prodígio é rapper e foi um dos organizadores do show no dia do incêndio. E por isso decidiu contribuir com a reconstrução da banca. Eu me prontifiquei a ajudar ele a reconstruir o sebo, reformar, porque eu também sou grafiteiro há 22 anos. Nem coube no sebo, quer dizer, dá para fazer 2 sebos com a parada que a gente arrecadou. Só que assim, não foi só a gente.
São Paulo inteira se mobilizou. Essa foi a contribuição que a gente resolveu dar para um ponto de cultura e de tanta importância e representatividade, não só para Guaianazes, mas para a Zona Leste. A cultura também mudou a vida do Coquinho. Ele é dono dessa outra banca em Guaianazes há mais de 20 anos. Quando começou a vender livros, escrevia pouco. É que ele parou de estudar quando ainda era criança. Em meio a tantas histórias, resolveu escrever mais um capítulo da dele mesmo. Você voltou a estudar? Voltei, terminei o ensino médio fundamental, foi maior vitória. E os livros é fundamental, porque o saber, você se aprofunda cada vez mais e você fica mais culto. Porque por eu ter uma vida difícil, eu era muito ignorante. E eu fiquei mais sensível e aprendi a ser mais homem com o livro. Boa, gostei muito. Tomara que muitas geladeiras sejam espalhadas com livros pela cidade. E começou anteontem a Bienal do Livro. Até o próximo dia 12, você pode conhecer os lançamentos, participar de debates ou simplesmente se divertir no meio de livros. Hoje a Bienal abre às 10 da manhã, vai até às 10 da noite. Mas a entrada do público é só até às 7 horas. O evento este ano é no Pavilhão de Exposições do Anhembi, que fica na Avenida Olavo Fontoura, no bairro de Santana. Ingressos a partir de R$ 12,50. E tem uma exposição aqui na capital sobre a vida e a obra de Dom Paulo Evaristo Arnes. O arcebispo emérito, que gostava de ser chamado de o homem do povo, é um símbolo na luta pelos direitos humanos. Na mostra, a vida de Dom Paulo Evaristo Arnes começa a ser contada por sua paixão pelo futebol. As memórias estão por todos os lados em ambientes interativos e se misturam com episódios da história recente do Brasil. Aqui o retrato da Catedral da Sé no coração de São Paulo, onde realizou inúmeras celebrações. E logo ao lado, uma referência à casa de oração feita especialmente para os moradores da rua em 1997. Uma queixa muito comum da população de rua é que ela sofria uma certa discriminação. Isso chegou a Dom Paulo. Inclusive ele falou, eu faço a igreja, mas eu quero fazer um pedido para vocês, que vocês permitam que tenha um banheiro e um refeitório para que vocês não só utilizem como um templo religioso, mas também seja um espaço de acolhida maior. Dom Paulo fazia questão de levar uma vida simples e tinha voz ativa na luta por direitos sociais. Margarida Genevois foi presidente da Comissão de Justiça e Paz da capital. Trabalhou com Dom Paulo e por isso foi homenageada na exposição. Foi para mim uma honra grande e também uma sorte grande, sabe? Porque a gente trabalhando com Dom Paulo crescia. Um dos ambientes mais visitados da mostra retrata o período da ditadura. Esse espaço recria uma cela onde eram mantidos os presos políticos. Tudo foi minuciosamente reproduzido para aproximar o público da realidade da época. Dom Paulo foi figura importante no processo de redemocratização do Brasil. São 1.200 metros quadrados de exposição para contar uma história de 95 anos. Eu achei a exposição muito coerente com uma vida. Achei que o Brasil corria o perigo de deixar a história de Dom Paulo em segundo plano. Então estou muito feliz com essa exposição e vou divulgar em todo ambiente que passar. O Dom Paulo é uma referência, né, de defesa dos direitos humanos e tive contato com ele em manifestações. Então aqui tem uma história, então é para aumentar a informação a respeito do Dom Paulo.
A ocupação Dom Paulo Evaristo Arnes é no Centro Cultural dos Correios, na Avenida São João, centro da capital. As estações de metrô mais próximas são Anhangabaú, da linha 3 vermelha, e São Bento, da linha 1 azul. Está aberta a visitação de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. A entrada é grátis. No próximo bloco, um salto para a liberdade. Pessoas com deficiências saltam de paraquedas em Boituva. Energia positiva. E você vai ver também delicadeza e tradição. O Festival das Cerejeiras, no Parque do Carmo, na zona leste da capital, e em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A gente volta já. Hoje no Globo Rural, a beleza e o sucesso nas lavouras de algodão de Mato Grosso. Máquinas modernas, tecnologia de ponta e trabalhadores especializados rendem uma colheita recorde. Falta de cálcio em vaca leiteira. Receita caseira para o cultivo da rosa. Preço e custos desanimam suinocultores. Preocupação para o plantio da soja e uma técnica incrível, a inseminação de abelhas. No Globo Rural. É hoje às 8h30 da manhã. Vem aí o Conar 2018. Há 44 edições inspirando, orientando e influenciando pessoas a cuidarem de pessoas. No Conar você tem muito mais que conteúdo. Você vive uma experiência única. Conferências de qualidade com profissionais que fazem a diferença no Brasil e no mundo. Venha você também ser um protagonista da transformação. Faça sua inscrição online. A ABRH Brasil espera você de 14 a 16 de agosto no São Paulo Expo. O tempo não para. Poucas pessoas acreditam na história de Marocas. Não adianta que você não vai me convencer que essa moça ficou congelada por mais de 100 anos. Não adianta. Ela ficou congelada e sobreviveu. Mas o que aconteceu com a família Sabino Machado é a mais pura verdade. A última coisa que me lembro, o navio só sobrou. A água tomou conta de tudo. Nós nos demos as mãos e começamos a rezar. Depois despertei nos braços do Senhor Samuel, que me tirou das águas. Ele salvou a minha vida. Mas será que ela está pronta para encarar as surpresas do mundo moderno? O que é isso? Isso é São Paulo. A freguesia do Ó. Amanhã, o tempo não para. Eu nunca pensei, durante a minha juventude, que eu cursaria uma universidade. Depois de encontrar uma educação que fez sentido em sua vida, Robson descobriu prazer em estudar e não parou mais. Hoje é professor, mestre e doutorando em física. Essa educação significativa que modificou minha vida, eu tenho certeza que pode modificar a vida de outros. Só a educação dá oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Não pode. Não tente, não sonhe, não dá mais. Não aceite, não desista, não acredite que não dá. Fertilidade, histórias de quem disse sim à luta para ser mãe. Quantas chances são possíveis? Quais os caminhos seguir? E até quando vale a pena insistir? Pensa, por que comigo? Hoje, pelo menos 8 milhões de brasileiros querem ter filhos e não conseguem. Parece que todo mundo resolve engravidar do seu lado, sabe? A gravidez só desvia de mim. É a estreia de Fertilidade, um projeto de vida. Eu vou ser mãe, eu tenho fé em Deus que eu vou ser. É fantástico. É hoje, depois do Faustão, você vai ver. Estamos de volta com a Antena Paulista nesta manhã de domingo, hoje na Vila Madalena. E a Jéssica, tudo bem? Jéssica, bom dia. A Jéssica vai preparar um café especial para mim. A gente já passou pelo Beco do Batman, passamos por galerias de arte, por outros lugares aqui na Vila que está fazendo aniversário.
este mês. E agora nós estamos numa cafeteria. Jéssica, o que você vai fazer aqui? Vou fazer um método chamado Aeropress, que é um método de filtragem sob pressão. Muito bem. Eu não uso adoçante, não uso açúcar. Agora é só tomar? Só tomar. Valeu, Jéssica. Obrigada. Obrigado pela Bom dia, atenção. obrigada. Gostoso. A fumacinha saindo, ó. Bom, meus amigos, enquanto eu vou tomando um cafezinho, a gente viaja até Boituva, porque nós acompanhamos um grupo de pessoas que tem algumas limitações físicas e essas pessoas se encheram de coragem e foram até Boituva para saltar de paraquedas. Nas pequenas reações, deu para ver que controlar a ansiedade foi uma missão difícil de cumprir. 12 sonhos que estavam prontos para serem realizados, a maioria de pessoas com deficiência parcial ou total da visão. E a expectativa só aumentou quando começou a preparação para um momento decisivo. Tenta fingir, mas tá agitado. Tá muito ansioso? Faz um tempo já, desde quando falaram que eu ia vir. Os responsáveis por narrar tudo o que iria acontecer eram os paraquedistas que também iriam passar por algo que não estão acostumados. Eles sentem e a sensibilidade deles é maior. Então, quando eles dão esse feedback pra gente, é muito mais gostoso. Os amigos foram divididos entre grupos e lá foram 4 deles em busca de adrenalina. Dentro da cabine não dava para esconder a ansiedade e expectativa. Chegou o momento. Hora de transformar o sonho em realidade. Um salto a mais de 3.500 metros de altitude a uma velocidade em queda livre que passa de 200 km por hora. E entre eles estava o Adriano, que teve uma paralisia cerebral, mas isso não impediu que realizasse o sonho. Ele deve estar dando risada. O voo do Adriano também deu certo. Pouso tranquilo e experiência que ele jamais vai esquecer. Ainda bem, né, pro alívio da mamãe. Fiquei sossegada, eu sei que as pessoas que fazem esses voos, eles têm segurança, né? Exatamente. Eu sei que quem dá segurança é Deus, né? Mas os cabas também estudam pra isso, não é verdade? Sim. Como que foi o salto? Foi bom? Deu tudo certo? Deu certinho. O que você sentiu? Nossa, senti muita emoção no ar. Energia positiva. Adorei, recomendado pra galera vir soltar, que é muito bom. Deu um pouquinho de medo, como é que foi? Tranquilo. Vocês viram que interessante a experiência do pessoal em Boituva, emocionante, não é verdade? Nós estamos em agosto, inverno, mês em que as cerejeiras florescem. Elas foram trazidas ao Brasil pelos imigrantes japoneses. Em Campos do Jordão, se adaptaram muito bem e tem até um parque em homenagem a elas. Aqui em São Paulo, este também é o mês de festa das cerejeiras. As flores das cerejeiras estão começando a abrir. Em mais alguns dias, as árvores estarão totalmente cor-de-rosa. E todo ano, mais de 30 mil turistas vêm a esse parque em Campos do Jordão para ver o espetáculo. Eu sempre adorei, né, cerejeiras. E hoje eu vim ver pessoalmente, né? Eu tô amando. É o cenário perfeito para relaxar, apreciar a natureza e, claro, registrar aquela foto. Sozinho, com amigos, em família. O importante é levar uma recordação. Pode vir aqui sem não registrar. Muito lindo. A Festa da Cerejeira em Flor está fazendo 50 anos e a partir de agora é patrimônio cultural de Campos do Jordão. Um jeito de preservar as tradições dos imigrantes que se instalaram na cidade. Nós comemoramos também neste ano os 110 anos da chegada do navio Kassato Maru em Santos, em 1908. Então, 110 anos da imigração japonesa. Aqui em Campos do Jordão, ela inicia no bairro de Renópolis, né? E depois aqui nessa região da Vila Albertina, onde era muito grande a produção de tubérculos, né? A agricultura, a lavoura, tudo isso
começou aqui na nossa cidade, Campos do Jordão chegou a ser o maior produtor de cenouras do Brasil. As primeiras mudas de cerejeiras foram trazidas pelos japoneses na década de 30. No terreno que antes pertencia a um sanatório, agora tem uma casa para idosos. A renda do evento ajuda a manter o lugar e os idosos também participam da festa. Além das flores, os japoneses trouxeram para cá sua cultura, as roupas, a música. E, claro, a comida. Os visitantes fazem fila para experimentar esse sabor oriental. Estou achando maravilhoso, muito bom. O que é bom? A comida? A comida, ver as flores da cerejeira, que é maravilhosa. É a primeira vez que eu vim aqui no Parque das Cerejeiras. Estou gostando muito, é muito bom. Recomendo todo mundo vir aqui. Festival Cerejeiras em Flor, em Campos do Jordão, vai até o dia 12 de agosto. Entradas a partir de R$ 9,00. Crianças com até 6 anos, idosos e pessoas com alguma deficiência não pagam nada. No Parque do Carmo, na zona leste da capital, este fim de semana termina o Festival das Cerejeiras. Hoje é a partir das 9 da manhã. Ninguém paga nada. A estação de metrô mais perto é a Corinthians Itaquera. E de lá, a cada 10 minutos, tem um ônibus que leva o visitante direto ao parque. E assim termina o nosso programa. Antena Paulista volta na semana que vem. Bom domingo a todos. Para rever as reportagens, é só ir ao Globoplay. Tchau. O tempo não para. Dom Sabino está diante de um mundo que ele nunca imaginou. Luzes elétricas, torres imensas a perder de vista, carros a vapor. Que maravilha! E Betina está frente a frente com Marocas. Eu sou noiva do Samuca. Noiva? Noiva. Além de som, você é surda? Amanhã, o tempo não para. CYB 883, TV Tribuna, em sintonia com você.